Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade ao estudo do Renascimento Artístico que está lá na unidade 2 da nossa apostila, tá? Lá na aula anterior, na última aula, foi introduzido esse assunto, tá? Onde vocês puderam também comentar, estudamos um pouco de modo geral sobre o Renascimento Artístico, tá? E hoje daremos continuidade. Só relembrando, vimos que os artistas renascentistas, tanto na literatura quanto nas artes visuais, passaram a se interessar pela estética greco-romana, tá? E que sempre estavam aliados, tá? aos ideais humanistas, ok? Como veremos mais adiante, certo? E é bem interessante que ao longo dos 3 séculos de Renascimento, que o Renascimento durou, digamos assim, né? A arte sofreu grandes transformações, certo? Que sempre estavam aliadas à maneira dos europeus de ver, de pensar, de refletir, tá bom? Observem que, só relembrando, tá? A arte renascentista, né, o Renascimento, teve origem lá em Florença, em uma cidade, relembrando, que foi considerada cidade-estado, tá? Uma cidade italiana. Ela pertenceu ao Império Romano e se tornou o local ideal para que artistas italianos pudessem resgatar a arte clássica em suas obras, tá? Vimos a respeito de Florença, dela ser considerada uma cidade-estado, lá na última unidade, tá bom? Observem que até comentamos na última aula que estudiosos dividiram, tá? Costumavam dividir o Renascimento artístico em 3 grandes momentos, tá? Chegamos até a comentar apenas sobre o 300. E o Renascimento é considerado, né, digamos assim, estudiosos costumam dividir em Renascimento em 3 grandes momentos: o 300, o 400 e o 500, tá bom? Observem que o 300 é classificado como o primeiro momento, o que deu início, tá, gente, ao Renascimento. Vimos lá na unidade anterior algumas obras de Giotto, tá, gente? E ele foi, o Renascimento, digamos assim, teve início com ele, tá? Porque ele, em suas obras, já fazia utilização da ideia da perspectiva, tá? É bem interessante aí essa questão de como surgiu, porque foi dado início a algumas mudanças a partir dele, a partir das técnicas utilizadas por ele, que tinha influência, né, digamos assim, a arte mais tradicional, a estética mais tradicional. Foi aí que surgiu, tá? Foi a partir dele que começou a ser utilizada novas técnicas, incluindo a técnica, tá? A ideia de perspectiva, de profundidade, como vocês podem ver aqui. Aqui nessa obra ainda é utilizada o dourado, certo? Que é uma das características da arte medieval. Mas também é possível observarmos que o artista já faz uso da ideia de profundidade, se você observar bem. Ok? Então, mais adiante, temos aí o 400, que foi lá por volta do século XV, tá? Com inovações artísticas de Brunelleschi, Donatello e Massácio, e com maior amadurecimento dos valores relacionados aos valores humanistas,
cada vez mais a elite intelectual rompia os laços artísticos com a Idade Média, tá? Observem que é nessa fase de prosperidade, tá? É nessa fase em que Florença chega à fase mais próspera, digamos assim, tá? E recebe o posto definitivo de centro artístico europeu, tá? E assim a burguesia, classe social enriquecida pelo comércio, passou a encomendar progressivamente obras marcadas pelo classicismo com o propósito de decorar prédios públicos. Ok? É bem interessante aqui essas obras, como vocês podem ver, que já é possível, tá, encontrarmos mais, digamos assim, mais forte a ideia de profundidade nas obras, tá? Comparadas às obras do período medieval. Certo, gente? Já no 500, tá? Esse momento aí, digamos que seja o terceiro momento, corresponde à arte produzida no final do século XV até as últimas décadas do século XVI, tá? Onde os valores e a estética clássica foram mais bem absorvidos e os ideais humanistas se consolidaram e puderam ser transpostos para a arte, que passou a partir daí a ter mais autonomia e a abandonar o aspecto de imitação. Como consequência, o papel do pintor firmou-se como de um pensador e não mais como um executor artesanal, tá, gente? É muito importante essa questão aí. E é exatamente no final do século XV, tá? E as primeiras décadas do século XVI, que esse período aí ficou conhecido, digamos assim, como Alta Renascença, tá? Digamos que fosse o auge do Renascimento. Questões a respeito das grandes navegações, que também marcaram esse período, as reformas religiosas, vocês podem ver em história. Eu acredito que vocês já estudaram ou ainda irão estudar, ok? E com toda essa necessidade, né, de mudança, nesse auge do Renascimento, digamos assim, o Papa Júlio II faz com que Roma supere Florença, tá? Tornando-se centro artístico e cultural, uma vez que esse poderoso mecenas contratou os mais importantes artistas florentinos para a realização de obras lá no Vaticano, tá? Assim, artistas como Michelangelo, Rafael e Bramante mudaram-se para Roma, surgindo lá uma escola local que atendia às encomendas do Vaticano, que nessa época travava dura batalha contra os protestantes por causa das reformas religiosas, tá? E graças a essa tensa disputa que objetivava a atração e o resgate de fiéis para a Igreja Católica, Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo puderam criar obras que representam a genialidade da arte desse período, tá? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? Aqui de Michelangelo, a presença das características aí desse momento do Renascimento. Aqui nessa sessão Jogo Rápido temos uma pergunta bem interessante. Qual a razão de o Centro Cultural e Artístico da Itália ter sido transferido de Florença a Roma no 500? Vimos anteriormente que Florença foi considerada, tá, o centro cultural e artístico. E mais adiante vimos que o Papa Júlio II nomeou, digamos assim, né, fez com que Roma passasse a ser
considerado centro cultural e artístico, tá, gente? É bem interessante aí essa questão. E por volta de 1530, mesmo com os artistas tendo autonomia para criar com base nos ideais classicistas, a arte renascentista começou a perder força e a produção artística passou a reproduzir formas exageradas, o que, na verdade, era o reflexo, tá, de todas essas questões aí vivenciadas. Então, a partir daí, a partir desse período, os artistas passaram a utilizar, tá, um estilo, digamos que artificial, decorativo, com cores não naturais, e as figuras eram representadas de forma, digamos que retorcidas, como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? As obras renascentistas que se destacaram mais, né? É possível já termos visto, tá? Essa obra como alvo, tá? Da publicidade, de modo geral. Acredito que vocês já viram em algum momento a figura da imagem, né? A figura de Mona Lisa, essa de Davi também, tá? De Michelangelo. E é bem interessante a utilização dessas obras que são reconhecidas, digamos que em algumas situações elas são até mais conhecidas do que o próprio artista, tá? Em publicidades, tá? Aí aqui vocês têm, tá, uma intervenção por meio da colagem, tá? É a elaboração de uma publicidade fazendo uso de uma obra do Renascimento, tá? Observem o passo a passo e eu sei que vocês se sairão muito bem. Vocês vão criar uma peça publicitária por meio de uma intervenção artística, tá? Usando a técnica da colagem, como vocês podem ver aqui nesse exemplo. Mais adiante, na página 126, vocês têm o raio-x da obra de Mona Lisa, do Da Vinci. Então, vocês podem acompanhar aqui, tá? A análise dessa obra nesses 4 pontos, tá? Lá na aula passada, eu pedi que vocês fizessem a atividade 1, 2 e 3 da seção Atividades. Então, na questão 1, o que é que está se perguntando? Como o poder dos Médici contribuiu para as artes em Florença? Os Médici eram aqueles que patrocinavam, digamos assim. Então, o mecenato dos Médici, graças a seu poderio econômico, dominando a cidade por praticamente um século, consolidou Florença como o grande centro artístico e cultural da Europa no século XV, ao investir na arte por meio do patrocínio a artistas renomados, tá, gente? Ficou claro isso aí? Já na questão 2, era o momento em que vocês poderiam, tá, fazer em dupla. Eu dei a sugestão de fazer em dupla, mesmo que à distância, né? E porque aqui a proposta seria em 3 colegas ou em grupo, mas eu disse que vocês poderiam fazer ou individual, ou se fosse possível, fazer uma videochamada, se reunir em dupla, tá? Para fazer essa tabela aqui, contendo em linhas gerais o contexto sociocultural e histórico de cada período do Renascimento, ok? E contendo também questões a respeito de um artista representante de cada momento, tá?
Então, quanto a essa questão 2 aqui, temos aqui, gente, uma tabela em que é possível, tá? Observem aí a tabela em que é possível, tá? Vocês perceberem a estrutura da tabela, a divisão, tá? Por cada momento, onde aparece o 300, o 400, a alta renascença, tá? E o 500, que é o que está sendo pedido lá na questão 2 da seção atividades. Então, aqui eu tenho a divisão entre contexto sociocultural e histórico, as principais características e os representantes, tá, gente? Observem que relacionado ao contexto sociocultural e histórico, no 300, tenho aí Florença ganha cada vez mais poder político e econômico, rumando para ser o polo artístico e cultural da Europa. Já no 400, Florença se restabelece como centro artístico e cultural europeu, amadurecendo valores humanistas, a expansão científica em diversas áreas do conhecimento, resgate da cultura clássica, greco-romana e mecenato. Alta Renascença, Florença perde o posto de centro artístico e cultural para Roma, e o Cinquecento com o início do declínio da arte renascentista, que não mais condizia com a inquietude crescente apresentada pela sociedade europeia, tá? E aqui temos algumas características, como vocês podem observar, desses momentos do Renascimento, tá? E em relação aos principais nomes, aos principais artistas desses momentos, no primeiro eu tenho Giotto, no segundo eu tenho Masaccio, Brunelleschi, Donatello, Piero della, Francesca Botticelli. E a partir da Alta Renascença eu tenho Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Bramante, tá? E a partir do 500 eu tenho Romano, Vasari e Allori, tá, gente? Vocês podem também pesquisar a respeito da biografia desses artistas para acrescentar, tá, conhecimento a vocês. E a partir de agora vocês farão a sessão tarefa, tá? Dessa página 127 e a 128, ok? Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, anota aí no caderno e à tarde pelo Meet iremos tirar as dúvidas, ok? Tchau, tchau, gente. Até à tarde.